Boa noite a todos. É sempre um prazer quando vocês respondem. Até parece que a gente consegue fazer melhor a palestra quando vocês respondem de forma tão calorosa. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Hugo, um dos trabalhadores desta casa, e que nesta noite a gente vai falar um pouco da sua história, de que é marcada de muita luta. Sim, esta casa ela é construída, senão por luta, por amor e por muita fé em Jesus Cristo. No início deste ano, em 1 de janeiro, nós celebramos 79 anos desta instituição. E como bem falou a nossa irmã Ângela, a gente vai passar o mês de janeiro contando a nossa história, assim como entendendo o papel do Brasil no processo de evangelização de almas ao redor do mundo, com base na obra de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesta quarta, a gente vai tentar conhecer os propósitos de fundação desta casa e também o que nos move. O nosso processo, a gente sabe que a gente é uma casa espírita. Nós sabemos que nós somos... Agora foi com força. Nós sabemos que nós somos uma casa espírita. A doutrina dos espíritos. E que nós podemos, numa básica pesquisa, observar de que o espiritismo não é senão uma obra dos espíritos, uma obra da espiritualidade. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina humana. Ela não é pensada e construída por seres humanos. Ela é uma doutrina pura. A gente pode entender que a doutrina espírita é pura porque ela não é feita de humanos. Ela é obra de Jesus Cristo, trabalhada pelos espíritos e entregue aos seres humanos através dos tempos. Basta que a gente, para confirmar isso, que a gente observe qual é o início do espiritismo. O processo lá das mesas girantes, e que são os espíritos que tomam a iniciativa de promover efeitos físicos mediúnicos para mostrar a sua existência. O que vai, há pouco tempo depois, cerca de 2, 3 anos depois, desaguar na primeira edição de O Livro dos Espíritos, publicada por Allan Kardec em 11 de abril de 1857, na França. Mas ao final da primeira edição de Livro dos Espíritos, quando o livro estava pronto para ser publicado, os Espíritos ordenam a Allan Kardec de que revise a obra, de que observe que existem erros e questões de pontos que precisam ser aprofundados e modificados para que entre, de fato, pronta para entrega à humanidade. Ou seja, ainda que o prodigioso professor Allan Kardec seja competente, capaz e que tenha tido uma absoluta assistência espiritual, os espíritos, ao mandarem corrigir a obra, afirmam de que quem dá as cartas no espiritismo são os espíritos. O Livro dos Médiuns, também a segunda obra da codificação, ela é a primeira, se a gente observar, o Livro dos Médiuns, ele é editado, traduzido até hoje, da sua segunda edição. Para ter a segunda, houve uma primeira. Mas a primeira edição, apesar de ser tido publicada e esgotada, ela é um opúsculo, como chamava Allan Kardec em sua época, que era um pequeno panfleto, chamado de Manual dos Guias e Evocadores. Era um guia prático mesmo, que a gente vai chamar hoje em dia de tutorial, ou de passo a passo. Os espíritos orientam a Kardec de que aquela obra, o opúsculo, não seja novamente publicado, porque não se pode trabalhar, entender mediunidade com duas folhinhas. Então, os espíritos dizem a Kardec que deve aprofundar a obra, dar robustez à obra. Então, a gente tem esse livro volumoso, que a gente chama de Livro dos Médiuns hoje, por determinação dos espíritos. Ou seja, ainda que se precise firmemente dos seres humanos, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina humana. Ela é para humanos, para a moralização do ser.
mas quem dita as regras do Espiritismo é ou deve ser sempre os espíritos superiores, ligados a Jesus Cristo, com compromisso com as bases espíritas. Mas se nós dissemos que a doutrina espírita ela tem como base ordem dos espíritos, nós podemos dizer a mesma coisa desta casa, desta instituição. Primeiro, porque ela se coloca como espírita, portanto, tem compromisso com as bases espíritas, a codificação espírita, a obra codificada por Allan Kardec, mas também na gênese de sua criação. Porque muitas pessoas não conhecem a nossa história, mas qual é a base da nossa história? E que este senhor, chamado José Lins de Araújo, ou popularmente conhecido como Senhor Araújo, e sua esposa, Maria do Carmo Vanderlei de Araújo, Dona Carminha, o senhor já eram espíritas, moradores de um centro espírita lá no Pina, no bairro do Pina, no Recife, e eles trabalhavam e eram moradores de um centro espírita que abrigava idosos. Seu Araújo, ele possuía dentro de si um desejo de dar mais conforto, uma melhor estrutura para os idosos da instituição onde eles eram moradores. Até que então, um belo dia, o senhor Araújo recebe um sonho com o Dr. Bezerra de Menezes, o espírito Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de que ele deveria fundar uma instituição longe do Pina, para abrigar idosos, para ser, como muita gente chama, mas um ponto de luz, de caridade, de amor e de prática do Evangelho, longe do bairro do Pina. Mas muita gente poderia entender de que a Vitória era apenas um sonho. Vai ver que seu Araújo tinha uma admiração pela biografia espetacular de um homem chamado Bezerra de Menezes e sugestionou-se e sonhou com Bezerra de Menezes. Porque quem não quer sonhar, receber uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, ainda que em sonho. Mas este fenômeno, chamado, entre aspas, de sonho, Allan Kardec, na obra basilar do Espiritismo, intitulada O Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, com a temática A Emancipação da Alma, onde Kardec estuda, ao lado dos espíritos, toda a capacidade que nós temos de realizar comunicações, de nos relacionarmos nós mesmos com o mundo dos espíritos. Já na origem deste tema, a emancipação da alma, Allan Kardec começa com um tema chamado Os Sonhos e o Sono. E na questão 402, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos como se processa esta emancipação da alma. E uma das possibilidades, dos recursos que os espíritos dizem, é durante o sono. O que acontece? A nossa alma, porque ainda que estejamos encarnados, donos de corpos orgânicos, nós somos espíritos. Em razão do descanso orgânico do corpo, o nosso espírito se emancipa, ganha uma espécie de liberdade limitada e temporária, e a gente pode se relacionar com os espíritos. E é neste recurso que Bezerra de Menezes vem, primeiramente, relembrar os compromissos assumidos antes da encarnação do seu Araújo de fundar uma instituição para a caridade longe do Pina. E assim, seu Araújo rememora as informações do seu papel de fundar uma instituição. Mas alguns de nós, para os mais iniciados no Espiritismo, todos nós conhecemos quem é Bezerra de Menezes. Mas algumas pessoas não. Mas então, Victor, quem foi e quem é Bezerra de Menezes? Esse espírito a qual seu Araújo sonhou e o orientou, e o disse, o relembrou dos seus compromissos espirituais. Bezerra de Menezes, quando encarnado, era um nordestino, assim como nós, só que lá do Ceará, numa cidade chamada Jaguaretama. Nasceu lá e mudou-se para Fortaleza, depois para Natal, e radicou-se no Rio de Janeiro, onde cursou medicina, virou médico, cientista, cirurgião,
mas e praticou a caridade a ponto de ser formalmente, diplomadamente reconhecida pela população do Rio de Janeiro como o médico dos pobres, por fazer do seu conhecimento da medicina uma espécie de sacerdócio, ao clinicar, a medicar de graça pelo exercício da caridade. Ele dizia já em seu discurso de diplomação de que aquele que pergunta o valor da consulta, se está longe, está perto, não é médico, é negociante da medicina. Mas também Bezerra de Menezes, além de médico, de caridoso, ele era um pensador de um país, a ponto de ele ser um abolicionista, de publicar, de enviar projetos e meios para se acabar com a escravatura do país. Inclusive, o projeto de Bezerra de Menezes não é ouvido. E até hoje a gente sente as repercussões de uma liberdade, entre aspas, que abandonaram os escravizados à sua própria sorte. Bezerra de Menezes dizia de que os escravizados deveriam ser libertos, mas pelos seus estudos pagos, financiados pela coroa brasileira do Segundo Reinado, para que não se produzisse uma massa de pobres e de desabrigados. Bezerra de Menezes não é ouvido. E a gente vê hoje de que se à época as piores moradias eram dadas aos negros, às populares senzalas, hoje em nosso país as piores moradias são as favelas, que são habitadas em sua maioria por negros e por pardos. E que os ricos da época da coroa, as famílias continuam mantendo-se em suas fortunas e seu prestígio familiar. Bezerra de Menezes também era um ambientalista que olhou muito pelas secas do Nordeste quando esteve encarnado. O seu estado de espírito desencarnado são atribuídos a ele diversas assistências espirituais nas mais diversas áreas, como as curas, como a orientação de casas espirituais como esta. É um trabalho incansável nas mais diferentes áreas. E é este espírito nobre que a gente pode observar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também está sendo trabalhada nesta casa, e que no capítulo 14 o espírito Humberto de Campos diz e que Bezerra de Menezes era um espírito missionário, vindo para lidar com imensas lutas terrestres, mas para firmar o espiritismo e a caridade neste país. E é exatamente Bezerra de Menezes que orienta seu Araújo a conduzir esta casa. No Evangelho de Mateus, bíblico, tem um capítulo 13, que é a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear e espalhou grãos sobre a rocha, sobre a terra fértil. Onde a gente pode entender de que esta parábola, ela é de que a semente é o evangelho pregado e lançado à humanidade. E de que os solos, a rocha, o solo arenoso ou a terra fértil, são os corações que vão ouvir e receber o evangelho. Tudo isso pregado pelo semeador que saiu ao mundo espalhar a boa nova. Nós podemos entender de que o senhor Araújo é o grande semeador da nossa história. E que saiu do Pina a semear em Olinda a mensagem do Cristo. E então, em 1945, o senhor Araújo chega a esta região que não era urbanizada assim. Para se ter uma ideia, a avenida que nós chamamos de Avenida Presidente Kennedy, à época era chamada de Estrada de São Benedito. O bairro que nós chamamos de Vila Popular não era Vila Popular, era Sítio dos Arcos. Fundado este bairro em 1936, segundo essa imagem, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, onde, após ser chamado de Sítio dos Arcos, foi chamado de Vila Bernardo Vieira de Melo, um nome importante da história pernambucana, e aí, no bairro dos Milagres, nessa praia próxima aqui, houve um processo de avanço do mar, desabrigando uma série de pessoas. E então o governo da época cria casas populares neste bairro, e com o tempo vira-se Vila Popular. O bairro, onde a gente chama hoje de Peixinhos, onde toda essa estrada de São Benedito, desde Vila Popular até Peixinhos, era um grande rio
o rio Bibiribe, que foi aterrado, inclusive a nossa região. Por isso, as águas eram cristalinas à época, e as pessoas diziam que iam pescar peixes no rio dos Peixinhos. Por isso o bairro Peixinhos. E então, esta região, este terreno, era um grande alagado, era um grande mangue, um pântano. E como é que se constrói na água? Não se constrói. Então precisaria-se aterrar a instituição, o terreno. Mas para aterrar a instituição precisa-se de uma coisa chamada dinheiro. Com que dinheiro se aterra se você não tem? Não aterra. E então, o senhor Araújo vai à prefeitura do Recife, de Olinda, e pede ao prefeito a doação do terreno. E o prefeito diz ao senhor Araújo que se você aterrar ao terreno e lançar a pedra fundamental, a prefeitura doa o terreno. Ok, ou seja, a gente tem um terreno assegurado. Mas não tem dinheiro. Então, o senhor Araújo, que apesar de morar no Pina, os fundos do centro espírita, ele tinha uma casa no bairro de Salgadinho, aqui ao lado, na rua Cláudio Negro, onde as pessoas de Salgadinho conhecem por simplesmente Rua Cláudio. E então ele, escondido de Dona Carminha, sua esposa, que estava grávida do seu primeiro filho, seu Vanderlei, rifa a casa. Minha mulher está grávida? Eu vou rifar a casa. Então ele rifa a casa. E Tony a vender rifa, mas não tem ganhador, mas teve o dinheiro. E então ele conta para sua esposa, doutor Bezerra, quando ele fala, a gente obedece. E aí tem que construir uma casa, um abrigo lá num terreno que é um alagado. E eles chegam a um acordo de, a gente espera o nosso filho nascer, o seu Vanderlei, e hoje é chamado seu Vanderlei, e então a gente vende a casa, quando ele nascer. E assim é feito. Mas uma casa, para aterrar esse terreno todinho, não dá. E então, novamente surge Bezerra de Menezes, um sonho, dizendo ao doutor Araújo, ao senhor Araújo, que tenham fé que vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Inspirando confiança. Porque é assim que os espíritos superiores fazem. Em meio tumulto, ao caos, tem de confiança. E então, eles começam, após este sonho de Bezerra de Menezes, inspirando confiança, paciência, surgem terrenos no Ibura, no bairro do Ibura, no Recife, para serem vendidos e os recursos serem alocados aqui para a construção do prédio e divididos com a construção da instituição Centelha de Jesus, que é fundado pelo senhor Elias Alverne Sobreira, que é o fundador material da campanha do Quilo, também por orientação de Bezerra de Menezes. Essa história da campanha do Quilo a gente consegue observar na introdução do livro Um Bom Combate, que conta a história da campanha do Quilo. Então, também paralelamente foram surgindo carros a serem doados para serem vendidos, e rifas, e bingo, até o ponto de que esta imagem que a gente recebe, está um pouquinho, uma imagem antiga, é a planta do prédio original, que hoje é a nossa casa. E então, acontece, e então no dia 1 de janeiro de 1947, nasce materialmente o Instituto e Abrigo Bezerra de Menezes, com a função de acolher idosos, ser um asilo, um lar para abrigar idosos em necessidade. Mas neste momento da história, a gente está exatamente na fundação, em 1947, com uma instituição espírita nascente. Mas a gente permite fazer uma pausa na narrativa da história para fazer uma pequena digressão, tomar um outro caminho, porque a gente precisa pensar. Se nasce uma instituição espírita, mas qual é a função de um centro espírita? Qual a necessidade da existência de um centro espírita? Porque precisam existir centros espíritas no mundo. O Conselho Federativo Nacional, o CFN, ligado à FEB, que promove a união doutrinária dos centros espíritas, vai nos dizer de que as funções do centro espírita são
ser uma escola espiritual e moral do ser. Ou seja, a gente precisa, para começo de conversa, se eu me digo centro espírita, é trabalhar pela minha moralidade e a dos meus irmãos, filhos de Deus. Eu preciso, a partir do momento de que quando eu entrei pela primeira vez dentro de um centro espírita, e ainda, e que em algum momento eu diga que eu não sou espírita, quando eu saí por esta porta a última vez, eu preciso ter melhorado como pessoa. Ou a instituição tem me dado ferramentas, tem me dado o ensino do Evangelho para ser alguém melhor. Ele continua dizendo de ser núcleo de estudo, fraternidade, oração, trabalho com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ou seja, compromisso. A gente não pode dizer que é espírita se a gente faz uma reunião mediúnica à moda da casa. Kardec diz de um jeito e eu faço do jeito que eu quero. Jesus Cristo diz de que bem-aventurados os aflitos, perdoai-vos os vossos inimigos, e eu não perdoar ninguém. Se eu sou espírita, eu tenho compromisso com a codificação espírita, com a fidelidade doutrinária. E fidelidade doutrinária não significa, em momento algum, desrespeito à crença alheia. A nossa não é melhor que a deles, nem a deles é melhor do que a nossa. Mas dentro das instituições espíritas existe um compromisso com as bases espíritas. E aí, proporcionar oportunidade de exercitar, de exercício íntimo através do Evangelho, promover assistência moral, espiritual e social. Ou seja, eu preciso trabalhar incansavelmente para melhorar aquela pessoa que é vingativa, que é arrogante, que é vaidosa. Empunhando um dedo no rosto, não. Através do exemplo do Cristo. Eu preciso a assistência para todos os que aqui chegarem. Espiritual. Porque, acima de tudo, nós estamos corpos. Nós estamos encarnados. Mas somos espíritas. E teremos as consequências benéficas ou maléficas de tudo aquilo que a gente planta. E o Evangelho segundo o Espiritismo e a casa espírita precisa ensinar a gente a se melhorar. Mas, muitas vezes, nós que nos dizemos cristãos, nós fazemos uma fé que Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos de uma adoração exterior. Muitas vezes nós somos aquele que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que nós não herdaremos o reino dos céus porque existe hipocrisia. No Evangelho de Jesus existe trabalho espiritual, mas também trabalho material. Porque Jesus Cristo vai nos dizer de que o verdadeiro Evangelho é aquele quando ele diz no Evangelho, me vistes nu, me destes de vestir. Tive fome, me destes de comer. Estive preso e me visitastes na prisão. Ou seja, é movimentando, trabalhando objetivamente, de forma concreta, de forma patente e consistente, para curar as feridas do próximo, sejam elas espirituais ou materiais. É inaceitável de que um necessitado entre por dentro desta casa, ou de qualquer outra casa, com fome e saia com a fome. Inaceitável. Porque disso é distante do Evangelho do Cristo. Distante do Evangelho do Cristo. E também quando o CFM coloca em social, é de um compromisso com um país melhor. Nós espíritas não podemos nos calar diante de qualquer tipo de preconceito social. Nós não podemos nos calar diante da fome dos moradores de rua. Isso não é papel de espírita. Muitas vezes nós temos um discurso brando, frugal, e a gente não chega na alma daquele que senta neste banco com fome. Porque a gente fala de paciência. Fome tem paciência. E então entra o processo social também não só de dar a sopa, de dar uma cesta básica, mas de promover uma transformação social através da educação. Porque os piores empregos no país são promovidos por baixa escolaridade. Então, para mudar uma sociedade a médio e longo prazo, eu preciso educar. Sejam eles os mais novos, sejam eles os idosos.
A gente precisa alfabetizar essas pessoas, ainda que idosas, porque se elas não têm mais condição física de entrar no mercado de trabalho, a gente vai dignizar essas pessoas porque elas saberão ler, elas saberão pegar um ônibus com autonomia. Isto é papel urgente das necessidades urgentes de um centro espírita. A gente não pode fechar os olhos à realidade social. Mas Emmanuel, o benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier, ele vai trazer uma definição que eu acho espetacular. Ele vai chamar a casa espírita de templo espírita, ou seja, de local sagrado, de local abençoado, de um local que é instrumento de Jesus Cristo na terra. Isto está lá no livro A Religião dos Espíritos, quando ele vai dizer que o papel da casa espírita é ser uma casa de oração, ou seja, a ligação com Deus, da educação espiritual, moralização dos seres humanos, oficina do trabalho no bem, hospital de almas, lar de fraternidade. Ou seja, a gente está aqui dentro para pelo menos se respeitar, se não dá para amar o irmão trabalhador. A gente tem que socorrer os encarnados e desencarnados. A gente tem que trabalhar no bem, promover educação, promover saúde, promover tudo o que as pessoas necessitam. Mas então, avançando a história da nossa instituição, por volta da década de 70, ou seja, de 1947 até a década de 70, nós éramos o abrigo do Instituto Bezerra de Menezes, voltado à assistência a idosos. Mas um belo dia, na década de 70, uma senhora chega às portas dessa instituição pedindo ao seu Araújo que se eles não podiam receber crianças, porque ela precisava trabalhar. Seu Araújo explica que não tem estrutura para receber crianças, que já existem idosos, não tem nem lugar para essas crianças dormirem. O fato passa, e pouquíssimo tempo depois, as portas da casa de Bezerra de Menezes recebem duas crianças dentro de uma caixa de papelão. Obrigado, Manja. Dentro de uma caixa de papelão. Dois meninos. Um deles é adotado como filho de Dona Carminha e seu Araújo. Pouco tempo depois surge uma outra criança aqui da Enxada. Então nós tínhamos idosos e crianças. E como conciliar esta dinâmica de vivências diferentes, de necessidades físicas diferentes? Não dá. Mas Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 19, vinde a mim as criancinhas. A gente não pode rejeitar essas crianças. E é o que faz seu Araújo, não rejeita. E lá no começo da nossa conversa, a gente vai dizer que seu Araújo é o semeador que saiu a semear. Então o semeador semeia novamente, mas dessa vez no Rio de Janeiro, onde ele vai à instituição chamada CAPEM, à época, hoje chamada de Capeniza Social. Era uma instituição voltada à caridade, para financiamento de projetos sociais, que existe até hoje. E então, nesta viagem, o objetivo de seu Araújo era trazer recursos para criar instalações para receber essas crianças e conciliar os idosos com as crianças. Mas nesta viagem, fica acertado que os idosos deixariam de ocupar a instituição, seriam direcionadas à Casa dos Humildes, recém-fundada no bairro de Casa Forte, no Recife, também fundada por Elias Alverne Sobreira, o fundador da Campanha do Quilo e do Centeio de Jesus. O senhor Hollenberg, que era o dirigente da CAPEM à época, garante os recursos para a reestruturação, para a recepção das crianças, mas ele faz um pedido que se inclua na instituição o nome Padre Germano. Então, o nosso nome passa a ser Lar Espírita Bezerra de Menezes, Casa Padre Germano. Então surge uma dúvida: quem é, ou quem foi e quem é o Padre Germano? Padre Germano é o pseudônimo de um padre francês que viveu no sudoeste da França no final do século XVIII até o século XIX, onde o seu sacerdócio ele é muito humanitário. Ele é muito ligado aos rejeitados pelo clero, pela Igreja Católica da época, e pelos mais pobres na alimentação, do acolhimento, e também pelas crianças.
Então a gente pode fazer um paralelo de que se as questões são regidas da alta espiritualidade para a Terra, talvez a gente faz uma ilação neste momento de que estas crianças, chegadas aqui em caixa de papelão, marcariam o processo desta casa em educação a crianças, trazidas pelo Padre Germano. O Padre Germano, em todo o seu sacerdócio, ele é quanto encarnado, mas também enquanto espírito, muito ligado aos carentes, mas sobretudo às crianças. Em sua obra mediúnica, onde ele conta a sua história e adota o nome de Padre Germano, por uma questão de não querer identificar-se, para não que pessoas que conviveram com ele, que ainda estavam encarnadas, fossem identificadas. O respeito. E isso, a gente também tem mais um indício de quão nobre é o espírito Padre Germano. Porque basta abrirmos o Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, onde o espírito Erasto vai dizer a Allan Kardec que espíritos nobres não estão preocupados com seus nomes. Ou seja, ele abre mão do personalismo para servir. Então, no capítulo 10 do livro Memórias do Padre Germano, de autoria de mediúnica de Amália Domingos Soler, o Padre Germano diz: as crianças são a esperança do mundo, a encarnação do progresso. Ou seja, se encarnado ele cuidava das crianças, enquanto espírito ele continua a cuidar. E passaria a cuidar dentro dessas paredes, dentro desta casa. E então, nós temos o que vamos chamar de orfanato, popularmente chamado, que ocupa durante toda a década de 70, 80, 90, durante muitos anos, onde a gente, no auge de internatos, nós chegamos a receber 60 crianças simultâneas dentro desta casa. E então, a Bíblia, ela tem uma passagem muito interessante, quando ele vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Dona Carminha, que já ocupava uma função muito forte, ela toma as rédeas da questão da educação, da questão da transformação social, da independência social das pessoas, quando ela passa a dar cursos para os internos, mas também para a comunidade ao entorno, porque nós não estamos isolados. Nós estamos dentro, nós somos vizinhos do Marezão, nós somos dentro da Vila Popular, nós somos vizinhos de Peixinhos de Jardim Brasil, e são comunidades com altíssimos contrastes sociais. Basta com que a gente ande, que a gente vai ver belíssimas casas e pessoas em altíssima também dificuldade. Então, Dona Carminha passa a oferecer cursos de corte e costura, cursos de confeitaria. Ela começa a dar aula para os internos e para a comunidade ao entorno para promover, porque a fome tem pressa, precisa trabalhar, dinheiro para essas pessoas, mas transformação social a longo prazo através da educação. E então, na gente, como já chegamos a mais de 60 crianças, o tempo passou. O tempo continua vindo e hoje a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Lar de Germano, não é mais um orfanato. Mas isso não significa de que a gente abandonou as pessoas. Hoje, nós somos uma creche em contraturno escolar, atendendo a meninos em algum tipo de vulnerabilidade. Todos têm a sua história e trazem a sua história conosco. E a gente atende essas pessoas, transformando a comunidade da Vila Popular, do Marezão, do Jardim Brasil, de Peixinhos, em melhor no futuro, educando crianças. Mas a gente não para por aí. A gente atua a médio e longo prazo, mas a gente atua na emergência. Esta instituição, em 2025, doou de 14.641 porções de sopa, mais de 12 mil pães, mais de 500 cestas básicas, porque a fome tem pressa. Esta instituição compreende de que nós não somos apenas a fome, que nós somos espíritos encarnados e desencarnados, muitas vezes em convulsão, procurando entendimento, e a gente atua na área da saúde psicológica, atendendo as futuras mamães, esses espíritos reencarnantes, dando dignidade material, trabalhando o evangelho no amor para essas famílias. Nós estamos atuando. E nem mesmo, por exemplo, quando não se tinha dinheiro para construir uma casa, a gente desistiu. O senhor Araújo não desistiu.
modernamente, nem mesmo a pandemia de Covid-19 que parou o mundo foi capaz de parar a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E quando estas portas estavam fechadas corretamente por questões sanitárias, as famílias continuavam recebendo ajuda, porque era obrigação nossa promover o Evangelho e socorrer os necessitados. Mas é um fato, de que como pode a gente fazer tudo isso? No diálogo entre Jesus e Nicodemos, chama muito atenção intimamente. E o que me liga a esta casa, porque a gente observa a luta de seus trabalhadores e de suas trabalhadoras para manter esta casa de pé. Para dizer um sim ao necessitado, espírito ou encarnado, diante de suas necessidades, para acolhê-los. O fato é que se a gente doa pão, se a gente doa sopa, se a gente faz cesta básica, se a gente tem uma creche, se a gente tem toda esta estrutura capaz de atender mensalmente, através de educação, saúde e alimentação, 638 pessoas, 638 seres humanos em algum tipo de necessidade material e espiritual, sem nenhum empresário. Nenhum de nós ganhamos na Mega Sena. Nós não temos nenhum trabalhador rico. Nós não contamos com muito orgulho com a ajuda do governo. É um trabalho de formiguinho. Mas como pode isso acontecer? E a resposta está no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quando Nicodemos, o doutor da lei, chega a Jesus e diz: mestre, eu não tenho dúvida, eu não sei o que você faz. Não sei como acontece. Mas o fato é que tudo que tu fazes vem de Deus. E a única explicação para que se mantenha esta casa, que é feita de pobres, para atender entre os pobres, que não tem empresário, que não tem recurso, que vive no vermelho, que é uma luta material e espiritual para se manter de pé há 79 anos, é a ação de Deus. Distante do Evangelho, nós não conseguiríamos realizar este trabalho que existe. Perfeito? Nem um pouco. Nem um pouco. Seus trabalhadores são perfeitos? Menos ainda. Mas mesmo com as nossas falhas, e muitas vezes, apesar de nós, trabalhadores materiais, esta casa está de pé há 79 anos, porque é regida por Jesus Cristo. Porque mesmo com as nossas falhas morais, a gente faz o que pode. E a gente está buscando veementemente, com muita luta, com muito debate, com muita proposição, melhorar. Porque esta não é porque nós somos bons. É porque nada mais é com esta obrigação que nós temos, se a gente diz que a gente é espírita. Então, é Jesus quem sustenta esta instituição. E muitas vezes, quando a gente diz que Jesus é quem sustenta a instituição, não faz desta instituição, dos seus trabalhos, ou do convívio interpessoal entre seus trabalhadores, um mar de rosas. Allan Kardec vai nos dizer no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, de que a prática do bem atrai. Faz com que nós tenhamos alvos em nossas testas e em nossas costas. Sim, não podemos nos enganar. Muitos de nós somos e seremos perseguidos espiritualmente. As forças que momentaneamente se comprazem no mal tentam e tentarão nos afastar da nossa casa. Mas Jesus nos diz que bem-aventurados os perseguidos em meu nome, porque receberão o galardão de Deus. Ou seja, o sofrimento que momentaneamente a gente recebe, a incompreensão, a injustiça, os assédios espirituais, a incompreensão material daqueles quando a gente diz que a gente não vai para a festa, a gente vai trabalhar. A gente vai receber de Deus. E a gente não merece aplauso porque a gente poderia fazer mais. Mas as nossas imperfeições muitas vezes não deixam. Mas a gente está aqui. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá na sua carta aos Romanos, diante das dificuldades da igreja, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, confiança. Está tendo assédio, está tendo dissensão, Deus é por nós. E como diz a sabedoria popular, mais do que Deus, ninguém. Portanto, a caravana passa, os cães ladram e a caravana passa. Nossa obrigação é de ter paciência, de ser resiliente e firme no trabalho e no bem.
Porque se a vida já é difícil, fora dos caminhos de Jesus Cristo, é pior ainda. Assumimos os nossos compromissos espirituais por estar aqui. Muitas vezes pedimos e imploramos a Bezerra de Menezes, a Jesus Cristo, ao Padre Germano, para que abrissem essas portas para o nosso trabalho. Então chega de dizer que está cansado. Chega de dizer que é injustiçado. Chega de dizer que está com medo. É hora de perseverança, de estar dentro desta casa, carregando peso, estudando, trabalhando, de que tudo passa. Porque Jesus é o nosso advogado. Porque Jesus é o nosso defensor. E o trabalho no bem é o nosso salvo-conduto. Bezerra de Menezes vai nos dizer, em 1976, através de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pedindo união. E é bem interessante, porque esta mensagem ela está altamente ligada com os caminhos que percorreu Bezerra de Menezes quando encarnado presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando, à época, haviam dois grandes grupos, os místicos e os cientistas. E Bezerra de Menezes trabalhou para a união dos dois grupos. Porque muitas vezes, mesmo após o trabalho de Bezerra de Menezes e dos grandes outros trabalhadores, nós nos dividimos. A gente, um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul. E a casa ou as casas espíritas ficam no meio. Bezerra de Menezes vai nos dizer que é a união que faz a força. Tem um romance espírita chamado Aconteceu na Casa Espírita, onde vai dizer que uma respeitabilíssima instituição, ela sofreu um ataque das trevas por dentro, através dos tijolos humanos, construídos à base de barro, de ego, de vaidade, de personalismo, de que permitiu brechas morais para que seus trabalhadores o mal tentasse ruir aquela casa. Nós vamos observar ao longo da obra o que foi a desunião. Porque muitas vezes nós achamos de que união é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é ser todo mundo igual. E não, nós devemos pensar diferente. Nós devemos debater. Nós devemos conceder a palavra àqueles mais duros opositores que nós temos dentro dos ideais. Para se ter uma ideia, Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele tinha um outro como opositor ideal espírita, chamado senhor Angeli Torteroli. E era um homem seríssimo, um homem bom, mas tinha uma outra visão mais técnica, mais eurocêntrica do espiritismo. Bezerra de Menezes desencarna antes do senhor Torteroli, mas quando Bezerra desencarna, Torteroli funda sua própria instituição espírita e ele dá o nome de Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, reconhecendo aquele homem de que ele, por vezes, combateu as ideias, era um homem nobre, um homem com propósito firme e ligado a Jesus. Então, cabe-nos a união. A gente não deve pensar igual, a gente tem que pensar diferente. Porque dentro das diferenças a gente encontra uma fração do que um diz que chega numa unidade, num único propósito, que nós vamos seguir ao norte da nossa melhoria pessoal, do nosso centro espírita, ou até mesmo para a nossa casa. Então, em 1976, através de Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes escreve: filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Se o nosso propósito é matar a fome de quem precisa, se o nosso propósito é a educação de criança, se o nosso propósito é atender incontáveis espíritos que já passavam por aqui, precisamos estar unidos. Precisamos unir as mãos com urgência. Temos um compromisso assumido, implorado, para ajudar as pessoas. E de que muitas vezes nós nos esquecemos, porque queremos prevalecer as nossas ideias. Do que o conteúdo que a gente estuda é somente o que vale. Somente através da união, a casa que hoje completa 79 anos,
completará mais 79, mais 100, mais 200, ou seja, continuará sendo um lar de almas, um lugar de refúgio e de amparo a espíritos encarnados. Meus irmãos, nesta noite em que este humilde trabalhador da casa tem a ousadia de contar essa história, eu agradeço a Casa de Bezerra de Menezes por todas as benfeitorias que já fez por mim, material e espiritualmente, a minha existência, a minha família e o meu futuro como espírito. E sei que todos os seus trabalhadores, aqueles que já se foram, se desencarnaram, aqueles que foram e não estão mais aqui, reconhecem a luz, a força e o poder da Casa de Bezerra de Menezes a serviço de Jesus. Nós não prometemos nada, mas a gente garante ajuda. E diante dos momentos de dor e de necessidade, seja qual for o motivo, entrem aos portões azuis da Casa de Bezerra de Menezes, que a ajuda virá providencialmente. Meus irmãos, muito obrigado por me ouvirem pacientemente, desejando que Jesus Cristo abençoe a cada um de nós nesta noite. Muita paz a todos. Caridade. Então, que injeção de ânimo, não foi? Que injeção de coragem, né? De esperança para todos nós que aqui estamos nesta noite, nesta casa de Bezerra de Menezes. Avante, segurando esta rua com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso ser. A Casa de Bezerra de Menezes somos nós que fazemos, todos os trabalhadores. E todos nós somos importantes, todos. É um trabalho de formiguinha. Então é com alegria, né, que recebemos essa injeção de ânimo, de coragem, para continuarmos onde nós estivermos na Casa de Bezerra de Menezes. Todo o trabalho da casa é importante, resgatando alma, resgatando consciência, resgatando vontade de viver, para continuarmos a nossa vida material e espiritual. Então, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta casa, por esse pronto socorro, por esse ponto de luz que atrai socorro todos nós, trabalhadores e não trabalhadores. Se pudéssemos ver espiritualmente, a Casa de Bezerra de Menezes não tem essas paredes, não tem esses portões, essas janelas. É a luz que vem de Deus, convidando e atraindo todos nós que sofremos nesse planeta de prova e expiação. Agradecemos por estar aqui nesta noite, que tudo que foi narrado nesta noite seja um ponto de alavanca para continuarmos o trabalho em nome de Jesus. Somos necessitados do Evangelho de Jesus. Então, recebendo essas flores, recebendo essa luz, e com a permissão do leitor da casa, toda a espiritualidade amiga e amorosa que está olhando para nós, sorrindo, dizendo: tantas crianças ainda, só o corpo é a vida. Então, Senhor, com a tua permissão, com a permissão do nosso irmão Bezerra de Menezes, nosso irmão Padre Germano, toda a equipe espiritual que aqui se encontra derramando bênçãos, que essa luz e esse amor vá de encontro a todos os necessitados. E assim,
Encerramos um banquete espiritual nesta noite. Que Deus abençoe a todos nós.